Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estudar a carta aos Hebreus. Para quem não sabe, a carta escrita aos Hebreus, a gente não sabe quem é o autor dessa carta. Alguns sugerem que seja Paulo, outros acreditam que seja os cooperadores de Paulo, como Barnabé, ou até mesmo o Apolo. Mas o autor da carta a gente não consegue identificar. A carta não diz quem é o autor na sua introdução, portanto, não sabemos quem escreveu essa carta. Por algumas questões que a carta levanta, a gente sabe exatamente, mais ou menos ali, quando ela foi escrita, para quem ela foi escrita. A própria carta é intitulada Carta aos Hebreus, ou seja, essa carta foi escrita aos cristãos que eram judeus, que pertenciam à religião judaica da época, e então eles se convertem ao cristianismo. E agora nós temos pessoas do judaísmo vindo para o cristianismo em um momento de muita perseguição, em um momento de muita limitação no que diz respeito a exercer a fé. E, portanto, essa carta, quando ela é escrita para incentivar esses cristãos que estavam vindo de uma religião, a religião judaica, a religião que foi o berço do cristianismo, originada em Abraão, Isaac, Jacó e nos nossos pais, da, através das leis mosaicas entregue a ele no Monte Sinai, através do ministério de anjos, diz o texto bíblico. E, portanto, nós temos aqui um povo saindo do judaísmo, uma religião caracterizada pelo culto através da imolação e morte e sacrifício de animais. E agora o escritor aos Hebreus, ele vem trazer uma mensagem de incentivo a esses cristãos que estavam saindo do judaísmo e que estavam passando por perseguição severa ali por volta do ano 60, do ano 70 depois de Cristo. E ali naquele momento de muita perseguição, o escritor então escreve esta carta para incentivar os irmãos a continuarem na fé, sabendo que Jesus Cristo, ele é superior a todas as coisas. Ele é superior aos anjos, ele é superior até mesmo a Moisés, que trouxe a lei, a Torá, que trouxe o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, o escritor aos Hebreus, quando ele começa a quando ele escreve essa carta, o intuito dele é falar sobre Jesus Cristo. E se tem uma carta no Novo Testamento que nos fala sobre Jesus Cristo e quem ele é a carta aos Hebreus. Se você quer conhecer Jesus, quem ele é, e sair dessa visão meramente midiática, e dessa visão de cinema, e sair dessa visão pintada pelos quadros e pelas estátuas, e encontrar Jesus de fato e quem ele é, você precisa estudar, você precisa ler a carta aos Hebreus. O primeiro capítulo da carta aos Hebreus, a gente já encontra ali o autor falando sobre o Jesus superior a todas as coisas, superior aos anjos. O escritor aos Hebreus, então, nesse primeiro capítulo, aos Hebreus, ele fala sobre um Cristo, um Jesus que é o primogênito de todas as coisas. Essa palavra primogênito quer dizer aquele que ocupa o primeiro lugar, aquele que tem a primazia, aquele que está acima de todas as coisas. Não só primogênito no sentido de ser o primeiro filho de Deus, mas primogênito no sentido de ser o único filho de Deus, Deus de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus Filho. E o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro a divindade de Cristo. Se você pegar o primeiro capítulo aos Hebreus, você vai perceber então que Jesus é Deus, porque o próprio Pai o chama de filho e o próprio Pai diz que os anjos devem adorar a ele. Portanto, Jesus Cristo, ele que fez o universo, diz o texto aos Hebreus no capítulo 1, ele fez o universo, ele recebe a adoração de anjos e ele é o primogênito de toda a criação. Ok?
Este é Jesus no primeiro capítulo aos Hebreus. Logo, logo vamos adentrar no capítulo 2 e assim por diante, e espero que a gente possa estudar assim todo o livro, toda a carta aos Hebreus. Vamos ler algum texto aqui do primeiro capítulo aos Hebreus. O texto diz assim no versículo 5 em diante: Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, ou eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito, que é Cristo, no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito de Jesus, do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Ungiu-te como um óleo de alegria e também diz no princípio: Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Portanto, o escritor aos Hebreus, ele está aqui preocupado em deixar bem claro que Jesus é Deus. Jesus é Deus Filho, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Mas na carta aos Hebreus, essa carta em específica, vai falar sobre Jesus Cristo, vai falar sobre ele ser superior aos anjos, ser superior a Moisés, ser superior à antiga aliança, a aliança que foi estabelecida pelo derramamento de sangue de animais, e agora nós temos o Cristo que estabeleceu o Novo Testamento através do seu próprio sangue, o sangue de um cordeiro sem manchas, sem máculas, sem pecado algum. É sobre isso que o autor aos Hebreus vai discorrer no decorrer desses 13 capítulos, e eu espero que a gente possa comentar capítulo por capítulo aqui, para a gente ter uma visão mais ampla de quem é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que estabeleceu uma nova aliança pelo seu sangue, uma aliança aonde todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém, meus irmãos?